das campanhas veiculadas aqui na Discovery. Pensando no real sentido das palavras resultados, se a gente for olhar no dicionário, ele traduz que resultado é o lucro obtido em determinado negócio, ou performance, que é uma outra palavra bastante forte. O dicionário nos diz que é um desempenho ou modo como alguém se comporta ou atua na execução de alguma coisa. É o que todos nós queremos no final do nosso dia a dia, né? Alcançar nossas metas, nossos resultados, nossa performance. Então, existem processos que parecem ser muito óbvios, mas no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente deixa passar desapercebidos em alguns momentos. E nós aqui da área de pesquisa e insights, junto com as outras áreas da Discovery, nós procuramos olhar com mais afinco para esses processos diários, tá? Então, nós costumamos dizer que o nosso DNA é ir além dos números, né? Nos processos do dia a dia, a gente procura ter mais atenção, ter mais cuidado com os números, com os resultados, com os nossos clientes. E pensando nesse cuidado, a gente vai compartilhar com vocês hoje alguns cases que aprendemos durante esse processo de pós-venda e campanhas aqui na Discovery. Vale ressaltar duas características importantes para o nosso pós-venda. Uma é que todos os resultados do nosso pós-venda, ele é baseado no dado real. Ou seja, quando o cliente tem uma campanha, eu consigo saber a veiculação real daquele minuto. Então, todo resultado, quer seja de alcance, TRP, impacto, eu consigo entregar através de um dado real. Uma outra característica é que esses dados eles são aferidos dentro do 15 mercados do Ibope. Ou seja, são dados auditados. Então, a gente acredita que esses dados são dados confiáveis, são dados transparentes, quer que seja nos resultados, nas métricas, e isso traz para a gente, quanto profissional ou quanto usuário do dado, uma garantia na autenticidade do dado. Então, são duas características muito importantes, tá, que eu gostaria de ressaltar. E hoje a gente vai destacar para vocês 6 desses aprendizados que a gente aprendeu durante o processo. A gente vai entender como aumentar o alcance, depois como rentabilizar, como aumentar a frequência, como aumentar o impacto. Depois, dentro da performance da campanha, a gente vai entender quais são as estratégias, oportunidades e mudanças de rota que a gente pode fazer. E, por final, o que da teoria a gente consegue absorver para a prática. O módulo 1 é o objetivo como aumentar o alcance. A gente acredita que o mix de canais aumenta o alcance de pessoas diferentes na campanha. Isso parece ser muito óbvio, mas quando a gente faz o exercício, olha com cuidado para a estratégia do cliente, a gente percebe que muitas vezes, além dos canais importantes, dentro do nosso portfólio de canais, a gente tem outros canais que também são rentáveis. E quando a gente começa a estudar esses canais e mostrar para o cliente novas oportunidades, a gente consegue ver que o resultado ele é muito positivo. Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro. Nós temos um cliente do setor de bebidas que em 2015 ele investiu na Discovery em 3 principais canais, que era Discovery Channel, Discovery Home Health e Discovery Kids. Para 2016, a gente entendeu a verba do cliente e a gente fez alguns exercícios e mostrou para ele, olha, além de você investir em 2015 nesses 3 canais, você pode continuar investindo em 2016 com esses 3 canais, mas você tem a oportunidade de ampliar esse portfólio de canais, onde você vai ter a oportunidade de falar com mais pessoas diferentes. E, como são canais rentáveis, a gente acreditou que ele tinha um investimento menor. A gente fez esse exercício, a gente mostrou para esse cliente e o resultado foi muito positivo. Então, em 2016, ele ampliou esse leque de canais, com um investimento muito menor quando comparado com 2015. E como ele teve mais canais, ele teve mais inserções dentro dessa campanha. E aí, no final, ele conseguiu ter um alcance absoluto maior quando comparado com 2015. Então, ele conseguiu, nesse exemplo, nós estávamos falando com um target de mães, então ele conseguiu falar com mais mães diferentes. Então, o que a gente mostrou? Além dos canais que ele já fazia, que ele gostava de fazer, por N fatores, a gente fez um exercício de ampliar mais canais, ou seja, ia ter mais frequência, ia ter mais inserções, a marca ia ter mais visibilidade dentro dos nossos canais, com um investimento menor, e ele conseguiu
alcançar pessoas diferentes, números diferentes. Então, no fim, foi um resultado bem positivo. Então, fica um exercício para a gente que muitas vezes estudar os nossos canais e dar oportunidade de amplitude, no final, você vai ter um resultado bem positivo e eficaz. Um outro exemplo de como a gente pode aumentar o alcance de pessoas diferentes é que existem programas que têm boas audiências. Em vez de focar a concentração da carga em um programa de boa audiência, espalhar inserções em outros programas que também vão bem dentro da nossa grade, ele tem mais chance também de alcançar pessoas diferentes. Nós também, novamente, fizemos esse exercício, rentabilizamos essa campanha para o cliente e mostramos um resultado positivo. Continuando com o mesmo exemplo do cliente de bebidas, em 2016, quando pedimos para ele incluir mais inserções em outros programas que estavam indo muito bem na grade, onde nós estávamos monitorando esses programas, ele conseguiu aí espalhar mais inserções em programas diferentes com boa audiência e ele teve um resultado aí de uma frequência 86 vezes mais quando comparado com 2015. E qual que foi o resultado disso? Ele teve mais frequência, teve mais visibilidade, ele conseguiu aumentar o impacto dele. Quando a gente compara 2016 com 2015, a gente vê aí que ele teve em 2016 164 milhões de crianças novas impactadas e, como consequência, no final da campanha, ele teve um TRP maior que em 2015. Ele tinha uma percepção que ele gostava de um programa que estava muito bem na grade. A gente apontou para ele, olha, esse programa vai muito bem na grade, porém, existem outros programas que também têm uma visibilidade de audiência muito boa. Por que não também espalhar as inserções nesses programas com horários diferentes, onde você vai ter a oportunidade de crianças novas? E foi esse destaque que a gente deu para ele. Então, aqui fica dois exemplos de como aumentar um alcance de pessoas diferentes, se esse é o objetivo da estratégia do cliente, é espalhar em mix de canais que são rentáveis, com mais inserções, e também espalhar as inserções em outros programas que vão bom na audiência, onde a gente monitora esses programas. Então, se o objetivo for aumentar o alcance, fica duas dicas que a gente acreditou que foi muito relevante e no final nós conseguimos entregar um resultado bacana para o nosso cliente, onde os dois lados teve essa parceria e ficamos felizes com os resultados. Número 2, a gente destacou como rentabilizar. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais as verbas estão comprometidas, muitas vezes reduzidas, e aí como a gente consegue rentabilizar isso, né? Então a gente traz um outro exemplo, que investir em canais mais rentáveis aumenta a frequência e impacto da campanha, tendo em vista que com menor investimento teremos um volume maior de inserções. Então, para ficar claro, a gente trouxe um outro exemplo de um cliente nosso do setor de turismo, onde a gente mostrou para ele que existem outros canais, fora dos canais principais, que tem mais rentabilidade em outras faixas horárias. Então, a gente fez esse exercício e mostrou para ele que ele teria um resultado positivo também. Então, nesse exemplo aqui, a gente destacou o Discovery Channel, que é um dos nossos principais canais, e o Animal Planet. A gente sabe que, em termos de custo, o Discovery Channel ele tem um valor tabela maior que o Animal Planet. Então, a gente mostrou para ele, olha, se você concentrar nesse canal, que é um canal rentável, em outras faixas horárias, além do Prime Time, você vai ter um resultado positivo. Então, o que ele fez? Ele ampliou as inserções no Animal Planet. Quando comparado com o Discovery Channel, é muito mais inserções que o Discovery Channel, ou seja, ele vai ter muito mais visibilidade da marca dele. E a gente viu que a frequência era muito igual. Os dois canais tinham uma frequência de 5 vezes, ou seja, as pessoas vinham até 5 vezes aquele comercial. Então, investir em canais que a gente acredita que é rentável dentro do nosso portfólio, com mais inserções e com um custo de investimento menor, trouxe para ele também um maior impacto. Então, quando a gente vê, o Animal Planet impactou muito mais pessoas diferentes quando comparado com o Discovery Channel. Não significa que o resultado ou a performance do Discovery Channel é ruim, mas quando a gente vê a questão de peso de inserções, a gente vê que teve muito mais no Animal Planet, então a gente vai ter muita mais frequência. Então, esse é um exemplo muito positivo que também a gente fez para esse cliente do setor de turismo. Então, como rentabilizar a performance em canais rentáveis? Aqui ficou uma dica que a gente consegue investir mais em canais rentáveis e a gente vai ter um resultado positivo também no final. Tá?
Um outro exemplo de como rentabilizar a performance do cliente, se essa for a estratégia ou o objetivo do cliente for rentabilidade, a gente acredita que concentrar a carga de mídia em outros horários de dias da semana também rentabiliza o investimento. Então a gente monitora isso, a gente sabe que o prime time é muito disputado, mas não só o prime time, a gente começou a estudar outras faixas horárias, outros targets e outros dias da semana, que a gente via que tinha um índice muito positivo de audiência, e a gente começou a criar dashboards para monitorar esses dias e horários dentro da nossa grade. A gente viu que isso funciona muito também. Aqui é um outro exemplo, que o cliente ele pode sim continuar investindo no prime time, que a gente sabe que o prime time tem N fatores que contribuem para a audiência, que é um espaço muito disputado, mas não só investir no prime time, a gente deu dicas para o cliente de como ele investir em outros horários. Como, por exemplo, aqui o Animal Planet, além do prime time, que vai muito bem na audiência, a gente identificou que o vespertino também dava um resultado muito positivo em audiência. O ID, quando a gente olha o ID de investigação Discovery, a gente também identificou que além do prime time, a faixa da madrugada e a faixa da manhã também tinha um índice de audiência muito bom, com um preço também mais rentável. Então a gente começou a dar essas dicas, fazer esses exercícios com os nossos clientes, e a gente conseguiu trazer mais investimento e espalhar mais as inserções dentro da nossa grade, e como um resultado ele tem uma rentabilidade melhor em outros canais, em outras faixas horárias. Então, para a gente também foi um aprendizado, porque a gente começou a ter esse cuidado de não só olhar o prime time, mas outras oportunidades, onde ele poderia também investir em dias e horários que pudesse trazer um retorno para ele muito positivo. Tá? Então, isso aqui é uma dica que a gente aprendeu bastante também, e a gente continua fazendo até hoje esses exercícios. Se a gente criou um dashboard customizado, a gente consegue monitorar melhores dias, melhores faixas horárias dentro do target estipulado pelo nosso cliente. A dica número 3, se o objetivo for aumentar a frequência, a gente acredita que canais que possuem um alto tempo de permanência, ou seja, o quanto a pessoa consome aquele conteúdo, garante uma maior frequência. E a gente sabe que um canal que tem uma audiência muito boa, teoricamente, também impulsiona até um tempo de permanência muito grande. Ou seja, porque você tem uma audiência, as pessoas estão engajadas com aquele conteúdo e o tempo de permanência aumenta também. A gente começou também a olhar para essas variáveis, além de audiência, então ver outras variáveis como tempo de permanência, como alcance, como tempo de fidelidade, engajamento, e a gente começou também a estudar essas variáveis que fogem um pouco do padrão da audiência, mas que estão ligadas diretamente à audiência também. Né? Então, o ID a gente viu que hoje ele é um dos canais, um principal canal em tempo de ATS entre mulheres 25 e 54 anos. Então, a gente viu que esse canal, com tempo médio muito alto, ele ia ter uma frequência maior. Ou seja, a possibilidade das pessoas verem mais aquele produto dentro de uma frequência maior é positivo, porque a gente sabe que TV por assinatura, quanto mais frequência eu tiver, maior visibilidade e chance e oportunidade de ver o comercial eu vou ter. Então aqui o ID a gente vê que ele tinha uma inserção média comparado com os outros canais, porém como ele tem um tempo de permanência alta, ele teve uma frequência alta. E isso gerou para o canal e para esse cliente de turismo um maior impacto. Então as pessoas viram mais o comercial e gerou um resultado de impacto maior. Então a gente acredita que se o objetivo do cliente for maximizar campanhas que tenham boa audiência e com uma frequência maior, como resultado eficaz, ele vai ter mais impacto. Ou seja, as pessoas vão ver com mais frequência a marca e vai ter maior visibilidade. O tópico número 4, a gente aprendeu também, se o objetivo for aumentar impacto, a gente acredita que campanhas com patrocínio geram maior impacto, tendo visto que temos um maior número de inserções. É muito óbvio isso, né? Se eu estou patrocinando um programa, eu vou ter uma carga maior
de inserções, porque padrão, o patrocínio sempre vem vinculado um comercial de 30 segundos com 2 vinhetas, então, ou seja, eu vou ter sempre mais inserções. Aqui nós trouxemos um exemplo de um cliente nosso do setor de bebidas. Em 2016, a marca aumentou o volume de inserções com investimento em patrocínio. E qual foi o resultado disso? A gente conseguiu trazer mais pessoas do target que foram impactadas por mais vezes. Então, nesse exemplo aqui, quando a gente vê em 2015, o cliente comparado com 2016, ele teve uma frequência maior e, como consequência, ele teve mais impactos, ou seja, ele conseguiu trazer mais mães diferentes para dentro dessa campanha. Então, a gente acredita que, além da mídia avulsa, investir também em patrocínios, eu vou ter maior visibilidade porque eu vou ter mais inserções e eu vou ter uma frequência e impactos maior. A dica número 5, a gente entendeu, agora a gente começou a olhar com um olhar de estratégia também. Então, a gente acredita que são oportunidades e mudança de rota. Ter um resultado mínimo e máximo é importante para dimensionar a performance da campanha. Eu tenho 6 anos que eu trabalho na Discovery e quando eu entrei aqui, quando nós fazíamos nossas simulações, que seriam nossos pré-vendas e os nossos pós-vendas, naquela época, mediante o que o mercado nos pedia, a gente entregava um resultado máximo, somente o resultado máximo de TRP, de impactos, de alcance e frequência. Isso não estava errado, mas no decorrer dos anos a gente foi percebendo que a gente precisava entregar mais informações para os nossos clientes com uma garantia melhor. Então, o que a gente começou a estudar dentro do nosso software de pesquisa? A gente começou a estudar pré-campanhas e pós-campanhas, onde nós estipulamos um range, ou seja, hoje eu consigo entregar um resultado na pré-venda e no pós-venda que o próprio software me dá entre um resultado mínimo e máximo. Então, nós criamos esse range. E o que isso significa? Para o nosso cliente é a garantia daquela informação, daquele resultado eficaz. Porque quando no começo nós entregarmos só o resultado máximo, nas nossas pré-campanhas, quando realmente a gente ia ver o pós-venda, muitas vezes aquele resultado ficava abaixo do máximo. Mas não é que estava errado isso, é que a gente não tinha um range entre o mínimo e o máximo. E hoje a gente consegue entregar esse resultado mínimo e máximo, e quando a gente faz realmente o pós-venda, o cliente ele pode estar nessa régua entre o mínimo e o máximo. E isso para o cliente é uma garantia positiva, porque quando a gente planeja e depois a gente realmente entrega o que a gente ofereceu, e ele fica dentro desse range, ele vai ficar muito satisfeito, ou seja, e a gente também vai ficar satisfeito, porque muitas das vezes a gente entrega um resultado que não é errado, mas ele fica nessa régua de mínimo e máximo. Porque muitas vezes quando não tinha esse critério, quando entregava só o máximo, e ele não atingia esse máximo, gerava uma frustração. Então a gente começou a ver que não, que a gente tinha que olhar com mais cuidado, a gente tinha que ter mais credibilidade para o resultado dessa campanha, e nós criamos dentro do software que ele nos entrega esse resultado. Novamente, é o software que nos entrega isso, dentro dos 15 mercados com dados auditados, hoje eu consigo entregar um resultado mínimo de TRP, alcance, impacto, um resultado máximo, onde eu consigo, depois que eu vou comprovar com o pós-venda, eu consigo ver se realmente a campanha desse meu cliente está dentro dessa regra, desse range de mínimo e máximo. Um outro critério, um novo olhar que a gente começou a mensurar dentro dos nossos pós-vendas são a métrica impacto. Hoje a gente sabe cada vez mais as pessoas, o hábito das pessoas de consumir conteúdo televisivo está mudando. Hoje as pessoas elas consomem conteúdo televisivo na TV, em outras plataformas, existe audiência linear e não linear. E como a gente mensurar tudo isso? O resultado da TV, offline, o resultado digital, o resultado das redes sociais. Até então nós não tínhamos uma métrica, onde nós podíamos colocar tudo isso no mesmo saco e entregar para o cliente
é um resultado que é onde eu consigo comparar maçãs com maçãs, e não peras com bananas, né? Como a gente costuma dizer. E a métrica de impacto, hoje, é a única métrica que a gente começou a estudar e que está estudando com os institutos, com o mercado, e que a gente consegue colocar todas as informações na mesma base de impactos e entregar um resultado equivalente. Então, a gente começou a olhar para essa variável de impacto e hoje a gente consegue mensurar os impactos daquela campanha na TV, nas redes sociais, no digital, e eu consigo entregar esse impacto total. Então, para explicar mais ou menos esse de impacto, a gente montou um vídeo e eu vou passar para vocês. Glossário de pesquisa. A audiência da TV sempre foi medida da mesma forma. O Instituto de Pesquisa seleciona uma quantidade representativa de pessoas e instala na TV um aparelho que vai medir a audiência. Mas hoje as pessoas consomem conteúdo em diferentes plataformas. E cada plataforma mede sua audiência de forma diferente. Se misturarmos todas essas métricas, teremos um resultado igual. Então, como comparamos o consumo de conteúdo em diferentes meios? Junto com comitês do mundo todo, encontramos dois parâmetros que podem ser comparados em todas as plataformas: tempo e impactos. Impacto é uma métrica que mostra a quantidade de vezes que uma mensagem foi consumida. Por isso é a mais utilizada para esse tipo de análise. A soma de todas essas métricas resulta no impacto total da sua mensagem. O próximo passo será ponderar o impacto de cada plataforma pelo tempo em que sua mensagem foi exposta. Assim, poderemos comparar de forma mais justa o consumo em todas as plataformas. Discovery Insights Group. Descobrindo, entendendo e compartilhando. Então, hoje, a gente entende que impactos, que é o número de pessoas, a gente consegue mensurar em todas as plataformas onde eu consigo entregar um resultado para o nosso cliente de performance. Antes dessa métrica de impactos, eu só via os impactos da TV. Eu entregava esse resultado para o nosso cliente. Hoje, como a gente consegue mensurar diversas plataformas, eu consigo ver a campanha do nosso cliente, quer seja na TV, no digital, nas redes sociais, e eu consigo dar esse número de impactos de pessoas de diferentes plataformas. Aqui é um exemplo de como nós estamos absorvendo essa métrica dentro dos nossos resultados de performance. Então, do cliente setor de alimentos, eu tenho os impactos de TV, são 3,2 milhões. Dentro dessa campanha também tenho as chamadas customizadas, onde também consegui ver os impactos somente dessas chamadas customizadas. Eu tenho os impactos na mídia, nas redes sociais e no nosso site. E quando eu somo tudo isso, eu chego a um resultado de quase 110 milhões de pessoas impactadas em diferentes plataformas. Então, esse é um critério muito positivo para nós e nós aprendemos isso e estamos colocando em prática cada vez mais dentro dos nossos relatórios, das nossas análises e dentro dos relatórios customizados para os nossos clientes. Um outro dado de estratégia e oportunidade de mudança de rota, a gente acredita que acompanhar a performance com simulações e pós-venda é muito positivo. Então, a gente consegue hoje fazer vários exercícios das simulações, que é o pré-venda, e eu entrego esse resultado projetado, onde eu tenho um resultado entre o mínimo e o máximo da campanha do meu cliente, e quando realmente eu faço a pós-venda, que é a veiculação real, no minuto real, eu consigo ver se a gente já conseguiu atingir esse resultado dentro desse mínimo e máximo. Então, esse é um diferencial que a gente acredita que nós, da Discovery, estamos fazendo com os nossos clientes, e está sendo muito aceito. Então, novamente, eu reforço que o mínimo e máximo ele é eficaz porque eu consigo mostrar para esse cliente que se ele ficou próximo do mínimo, não é que ele está ruim, é que ele tem um critério hoje entre mínimo e máximo. Então, isso é bem bacana e bem positivo.
Uma outra estratégia, um outro olhar estratégico que a gente faz no nosso dia a dia é a mudança de rota, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui de um cliente nosso, setor farmacêutico, onde a gente mudou a rota da campanha dele. Então, a gente monitora nas simulações o objetivo, a gente entende o objetivo do nosso cliente, se ele quer aumentar impacto, se ele quer trazer mais frequência, se ele quer rentabilizar. Depois que a gente entende esse objetivo, a gente começa a fazer vários exercícios e a traçar planos estratégicos para os nossos clientes. Então, para esse cliente do farmacêutico, a gente fez algumas mudanças de rota. Então, a gente fez a revisão várias vezes da campanha dele, onde a gente sugeriu mídia avulsa, mas patrocínio de uma série de grande sucesso no canal Discovery Channel, que é Largados e Pelado. Ele tinha patrocinado no início da campanha a Guerra dos Cupcakes, que é um programa, e a gente sugeriu que ele mudasse essa rota para Irmãos à Obra, onde a gente identificou que a performance de audiência estava indo muito melhor quando comparado com o Cupcake, com a Guerra dos Cupcakes, e a gente começou a concentrar a carga de mídia desse cliente em outros horários de semanas e faixas horárias que ia rentabilizar o investimento dele. E como que ficou esse exercício? Então, esse é o plano proposto. Esse foi o que a gente simulou para o nosso cliente. Então, dentro do target dele, a gente pegou a campanha dele e distribuiu conforme a estratégia que ele tinha como objetivo. A gente consegue ver aqui que nós tínhamos um resultado mínimo e máximo de alcance, ficou entre 32% entre o alcance mínimo e 35% entre o máximo. Teve um alcance em números absolutos mínimo e máximo, e teve um total de impactos mínimo e máximo, onde ele teve nessa campanha 220 TRP e uma frequência média de 7 vezes. Então, esse foi o que a gente estudou na pré-venda. A gente monitorou, fez vários exercícios. Depois que a gente fez essas mudanças de rota, a gente mostrou para o cliente oportunidades, novos caminhos, depois que a campanha acabou, a gente viu o pós-venda, que é o real. E a gente conseguiu ver que a campanha do nosso cliente ficou muito acima do máximo. Então, ele teve, mediante essas mudanças de rota, essas concentrações de mídia em outros horários, em outras faixas horárias de dias da semana melhores, ele teve um resultado muito maior de alcance, muito maior de alcance em números absolutos e muito maior de impacto. Como consequência, ele dobrou a sua TRP e teve uma frequência mínima de 9. Então, é 2 vezes mais. Então, são esses exercícios que a gente faz no dia a dia, que a gente aprendeu e que a gente tem esse olhar cuidadoso, esse olhar transparente com os nossos clientes. E como que isso fica, né, da teoria para a prática? A gente, além de fazer esses exercícios, de fazer várias reuniões, de estudar a estratégia do cliente, de mapear melhores dias, faixas horárias, rentabilizar a campanha dele, nós criamos um dashboard customizado onde a gente consegue ver essa performance de resultado mês a mês. Então, eu consigo mostrar para o cliente, mês a mês, esse resultado para ele, onde dentro do mês eu consigo estudar o que está acontecendo com os nossos canais, com os programas, o que ele nos sugeriu, e dentro dessa performance mensal eu consigo mudar essa rota e apontar para ele, olha, investe além do prime time em outras faixas horárias que vai te dar um resultado eficaz. Distribui essas inserções em outros programas que tenham bem na audiência. Então, a gente vai sinalizando oportunidades para ele. E esse dashboard é bem customizado, porque ele consegue acompanhar também essas performances mensal, onde esse dashboard ele é colaborativo, então a pessoa ela pode clicar nas opções e ele vai ver os resultados em gráficos, então ele consegue ver onde ele está investindo mais, onde nós estamos entregando mais audiência, e ele consegue fazer esse remanejamento e mudar essas rotas. Inclusive, esse dashboard ele foi indicado dentro da Discovery para um prêmio anual, que é a Inovação Award, que nós temos aqui na Discovery, onde todos os escritórios da Discovery eles participam, e a gente foi indicado dentro da categoria de burocracia, porque a gente acreditou que reduz
tempo, reduz papel, reduz troca de e-mails, e a gente consegue, dentro dessa plataforma colaborativa, a gente consegue customizar, acompanhar, mudar a rota junto com os nossos clientes. E qual é o objetivo disso? Além de criar uma parceria com os nossos clientes, é porque lá no final da campanha a gente quer realmente, tanto do nosso lado como do lado do nosso cliente, que ele consiga atingir a performance dele. Bom, esses eram as dicas, eram os aprendizados que a gente gostaria de compartilhar com vocês, porque a gente acredita que tendo esse olhar mais crítico, esse olhar mais cuidadoso, mais transparente nas métricas, mais transparente do que está acontecendo dentro dos nossos canais. Então, se um canal está indo bem de audiência e ele não está performando, a gente consegue identificar outros canais. Então, a gente acredita que isso cada vez mais é mais eficaz, é mais transparente e a gente consegue contribuir melhor para o resultado do nosso cliente.